passando para avisar vocês que cheguei no Gigante. Estou muito feliz com essa nova oportunidade e que seja uma hora abençoada para todos nós. Vou trabalhar bastante para dar o meu melhor e representar muito essa camisa, tá? Um grande abraço, nos encontramos em breve. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, é claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Nesse vídeo, aquele esquema que você conhece aqui no Vasco em Família, falou de Vasco, a gente traz aqui. Quero trazer uma resenha do programa lá da ESPN, que debateu aí sobre os reforços e do Vasco, e se realmente a gente pode se agarrar naquela frase aí do Abel Braga em dizer que o sofrimento do torcedor do Vasco vai acabar. O programa debateu aí com as contratações, com o elenco que está sendo montado, se realmente o Vasco vai caminhar bem aí no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar. Vou deixar aqui a minha opinião, quero saber a de vocês também. E pegando aí, né, Robson Bambu, agora anunciado de forma oficial, mandou esse recado aí pra torcida do Vasco. E aí eu quero trazer aqui quem melhor que ele para falar sobre o zagueiro do nosso Vascão? Mauro Galvão vai deixar aqui a opinião dele sobre essa contratação, cara, muito parecido com o que eu falei no vídeo de ontem, mas eu acho que vale a pena a gente acompanhar aqui, família vascaína. Só destacar antes algumas situações aí bem interessantes para nós, né, pro nosso futuro, vamos dizer assim, que o Vasco estreia hoje na Copinha aí, né, às 7h30 contra o Capital do Tocantins, e o Vasco, claro, tem vários jogadores ali de talento pra gente estar observando, mas eu acho que o que mais chama a atenção, sem sombra de dúvida, é o Ryan, por tudo que já vem fazendo aí na base do Vasco, pelo contrato renovado, pela multa que foi estabelecida aí no seu contrato. Então é um jogador que está chamando muita atenção. Tenho certeza que vai estar muita gente observando, e nós, torcedores do Vasco, torcendo para que o Vasco possa caminhar bem nessa Copinha. Quem sabe o Barbieri possa aproveitar aí alguns jogadores nesse atual elenco aí, nessa temporada de 2023. Quero ver muito o Ryan, família vascaína, com a camisa do Vasco no profissional, porque a gente sabe, né, que é muito difícil esses jogadores de talento, jovens, ficarem aí algum tempo no time profissional do Vasco. Então, pô, cara, se der pra aproveitar um pouquinho do Ryan aí esse ano, eu vou gostar aí de ver a família vascaína. Então começa hoje aí a caminhada do Vasco nessa Copinha, família vascaína. Outra informação aqui de destaque, acabou agora, o GE acabou de soltar essa matéria que o Vasco planeja aí contratar mais 4 jogadores até o início da temporada, e prioridade é o meia. E a gente viu ontem se falar do nome do Natan, que jogou aí o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, pertence ao Atlético Mineiro e não vai ficar. Fluminense e Atlético Mineiro não entraram num acordo, e aí o Natan pode ser uma possibilidade. Outra também é o Franco Fagundes, mas sim, é uma prioridade do Vasco. Aqui na matéria destaca aí o meia armador como prioridade, mais goleiro e mais um volante também eu acho que é prioridade. O Vasco tem que tentar essas contratações aí, pelo menos faz um time ali de reforços. A gente pode gostar ou não, mas tem aí um time titular de reforços, família vascaína, chegando um goleiro, mais um volante e também aí um meia armador. Uma informação aqui do GE, vamos aguardar aí os próximos nomes. Família vascaína, Pumita Rodrigues e Orediano já fizeram exames médicos, então aí só para ser anunciados de forma oficial. É o Vasco se planejando aí para a temporada desse ano, família vascaína. Agora vamos falar aí do Bambu, né? O Vasco também tá tentando aí a contratação. As informações não que estão praticamente acertadas aí, a negociação com o Kaique Rocha. O empresário já confirmou, vê como uma boa possibilidade. Ele não foi utilizado no Internacional, não deve ser utilizado na Sampdoria, como foi o Paulo Brax que trouxe o Kaique Rocha aqui para o Internacional, quando o Paulo Brax trabalhava lá. É uma possibilidade aí, Kaique Rocha. Então o Vasco trouxe 3 reforços aí para o sistema defensivo: Léo, Bambu e Kaique Rocha. E aí eu quero trazer aqui a opinião do Mauro Galvão. Se liga só. Em relação à defesa, que o Guilherme falou, o Robson, que foi agora contratado vindo do Corinthians, não assinou ainda, mas todo mundo está falando que vai assinar. É um bom jogador, mas não é aquele zagueiro que a gente estava esperando. Eu acho que o Vasco precisa trazer um zagueiro que seja muito bom, reconhecido, um cara que tenha um nível aí de seleção brasileira, que eu acho importante. É um setor vital de uma equipe, né? Você tem um goleiro, você tem um zagueiro, né? Você tem um volante forte, tem um atacante forte. Eu acho que isso começa a formar uma boa equipe. E nós temos ainda ali na zaga o Anderson Conceição, que é um bom zagueiro e vai fazer com certeza aí uma boa campanha com o Vasco, mas o Vasco precisa, ao meu modo de ver, ainda pelo menos mais 2 zagueiros de um nível
muito bom. Aí, família vascaína, opinião de ídolo, né? Jogava muita bola. Eu acompanhei pouco aí do Mauro Galvão, né? Era bastante jovem, mas meu pai fala, esquece. Mauro Galvão jogou muita bola aí durante a sua carreira. Já chegou ali mais experiente no Vasco, mas mesmo assim deu show. E eu concordo plenamente com ele em relação a isso. Até comentei isso no vídeo de ontem à noite, falando que eu imaginei que o Vasco ia trazer um zagueiro com mais capacidade técnica, um zagueiro inquestionável pra falar que é ele e mais um. E parece que não tá acontecendo isso, né? Tem o Léo, aí o Bambu, Kaique Rocha que pode acertar. O Mauro Galvão ali até citou o Anderson Conceição, e aí, cara, quem sou eu pra discordar do Mauro Galvão, mas não vejo o Anderson Conceição ajudando muito aí na elite do futebol brasileiro. Eu acho um zagueiro que nos ajudou a conquistar o acesso, mas eu acho ele bem limitado. Então vamos ver aí se os próximos movimentos do Vasco têm esse entendimento de trazer um zagueiro mais qualificado, porque esses três que já dois acertados, né, Léo e Bambu, e uma possível contratação do Kaique Rocha, eu acho o sistema do Vasco aí defensivo bem limitado, família vascaína, mas torcendo, claro, para que eles possam aí desempenhar um bom papel no Vasco da Gama. Agora quero trazer aqui o programa da ESPN debatendo aí as contratações do Vasco e se realmente o Vasco vai ser competitivo em 2023. Se liga só. A campanha do Vasco na Série B, ela foi ruim, né? O Vasco muitas vezes flertou ali em não subir. Então, precisava de uma reformulação no elenco. Então, assim, diferente do Flamengo, né? Que traz jogadores para serem reservas. O Vasco, ele parte de um processo de montar um time primeiro, né? Sim. De ter os seus 11 principais, ou na maioria das vezes, os principais jogadores, e a partir disso, você ir reforçando o seu elenco. Então, são jogadores a nível de seleção, né? O Piton chegou, o Bambu que vem do Corinthians, jogadores que, de repente, em um momento, pode ser que não sejam titulares do Vasco, mas que hoje são importantes para essa reconstrução em uma Série A. São Januário pegou o Vasco e falou assim, sobe. Isso, exatamente isso. Empurrou. Precisamos de um time, né? Precisamos, a torcida falou, você tem uma torcida gigantesca que subiu, mas agora a torcida também precisa de um time. E foi muito doido essa Série B, porque não perdia em São Januário. Sim. Aí aquele jogo contra o Sampaio foi uma doideira. Aí a Batalha de Itu, né? O Wilton Sampaio saiu da Batalha de Itu pra Copa do Mundo sem escala, meu amigo. Mas, ó, contratações... Quer apitar a Copa do Mundo, meu amigo? Apitar a mole, né? Dura mole. Dura lá, muito ano. É isso aí. Jogadores que já chegaram ao Gigante da Colina. O Lucas Piton veio do Corinthians. Meu amigo Gessé Vascaíno, fanático, tá empolgadíssimo com o Piton. Acho que vai ajudar demais. Pedro Raul, bom atacante. O Patrick de Luca. O Léo... Pode chamar de Léo Pelé, né? Sim. Para identificar mais facilmente. Agora, Pumita Rodrigues e Lucas Orelhano. É um mercado de respeito? É um mercado de respeito. E tem o Bambu, né? A gente falou mais cedo. Aquela coisa do Silvio Santos, né? E o Bambu! Vamos sem pontuar. O Robson Bambu, zagueiro... Se você pegar a história do Vasco, o peso da camisa e tudo mais, não. Sim. Não é um mercado de respeito, porque não é um mercado para transformar o Vasco num dos principais favoritos aos títulos que disputa. Se você olhar o Vasco no jeito realista, quando a gente fala do tudo que foi feito internamente pelos seus cartolas que destruíram o clube financeiramente, e ele está se reerguendo, para esse reerguimento, sim, é um mercado de respeito, porque são jogadores que tendem a ajudar o Vasco a permanecer na primeira divisão. Se o time se encaixar direitinho, quem sabe conseguem num torneio continental uma vaga, eles se enquadram no jeito que o treinador pensa o futebol, por exemplo. Eu acho o Léo uma bela contratação. Sim. Para mim, ele era o melhor zagueiro do São Paulo na última temporada. E pode ser usado como lateral esquerdo também. Pode ser usado como lateral, é um zagueiro que tem boa saída de bola, tem velocidade, quando você marca alto, como o treinador gosta, ele é um jogador que tem uma recuperação interessante na velocidade. O Luca Piton tem uma certa dúvida, vai ter que se desenvolver, para mim ele tem problemas de marcação, no apoio funciona. Vai razoavelmente bem, tá? Mas assim, tem alguns problemas de marcação, os estrangeiros são apostas, né? Um lateral de seleção uruguaia, um atacante que jogou no Vélez, olhando, e o Vélez foi muito mal na última temporada, mas é um jogador muito jovem, foi lançado pelo Heinz, se não me engano, em 2019. O Heinz é um cara que também gosta desse jogo muito com a bola. O Vélez ficou em 22º, colocado no meio de 28 times, uma coisa assim. É campeonato muito ruim do Vélez, ganhou só 10 jogos. Temporada inteira o Campeonato Argentino, acho que cada time faz 41. De qualquer maneira, é um jogador de potencial para ser desenvolvido, era um jogador tratado do jeito especial na Argentina, e a SAF é um negócio. Então a SAF precisa manter o clube na primeira divisão, porque entra a receita de primeira divisão, classificar para torneios sul-americanos, que entra a receita dos torneios sul-americanos, rendas, cotas de televisão, e também precisa valorizar os jogadores, porque na venda de jogadores ela pode reinvestir até que o negócio se torne rentável, e para o clube para a SAF ser rentável, ela precisa ganhar títulos. Porque todo time que ganha títulos tem seus jogadores valorizados, etc. Então, é um negócio de médio prazo. Não é um negócio, não é mecenato, que as pessoas estão acostumadas a ver aquela parceria maluca que vem enfia um monte de dinheiro aqui que você não sabe de onde vem e depois desaparece, deixa o clube numa situação complicada. Então, eu acho que pro que está sendo proposto, sim, é uma janela interessante do Vasco. O Vasco, nesse momento, já tem muito mais time do que tinha quando terminou a Série B. É claro que a gente tem que ver o que vai ser dessa montagem da equipe, mas são 7 reforços, alguns nomes importantes. Não sei se o Lucas Piton é uma contratação mais importante que o Léo Pelé, que o Birner sugeriu aqui. Acho que são 2 ótimas contratações para o Vasco. Fábio, mas
É claro que nesse ano a gente está falando do Campeonato Brasileiro que subiram da Série B Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Vai ser parada dura. Mas tá com cara que o Vasco não vai sofrer, assim, com ameaça de rebaixamento, que vai brigar bem no Campeonato Brasileiro? Claro que ainda é um time a ser montado, mas... Eu acho que cria-se uma expectativa melhor do que o ano passado, mas o torcedor também tem que ter paciência, né? Porque é um time em formação ainda. Então, assim, são várias contratações. O treinador também, o Barbieri, chega... É uma promessa, entre aspas, né? Fez um ótimo trabalho no Red Bull. Esse ano as coisas não funcionaram muito bem. Ele tem um entendimento, mas o Barbieri tem um entendimento da gestão SAF, porque o Red Bull era uma gestão assim. E aí já tem-se um trabalho dia a dia um pouco diferente do que a associativa, enfim. E o Barbieri tem essa experiência. Eu acho que é para o torcedor do Vasco não se empolgar, mas entender que pode ser um bom ano. Edu, não é um ano de títulos, né? Por exemplo, no Carioca pode acontecer, porque o Flamengo vai poupar o time em muitos momentos, tem a preocupação de Mundial, de Recopa, então o Fluminense vai ter o objetivo também, mas no Carioca as coisas podem funcionar. Mas funcionando ou não funcionando, tem que se ter paciência com relação ao Campeonato Brasileiro, que pode ser um ano... promissor e melhor do que foi o ano passado para o Vasco, mas que o torcedor continue com o mesmo apoio, porque ainda vai ser importante o apoio do torcedor do Vasco para essa estruturação do time. Aí, família vascaína, eu basicamente concordo aí com o pensamento em geral aí da galera da ESPN. Acho que o Vasco fez bons movimentos no mercado, principalmente imaginando os times anteriores que o Vasco montou em outros anos. Esse time aí é bem melhor. Talvez seja o melhor time do Vasco desde 2012, né, onde o Vasco chegou ali às quartas de finais da Libertadores. Esse pode ser o melhor time do Vasco. Então, realmente, o Vasco vem se movimentando aí com a SAF. Agora, olhando para o futebol brasileiro, né, como eu venho sempre citando aqui, você pega aí o Palmeiras, do Botafogo. Palmeiras líder, Botafogo foi o 11º nesse Brasileirão. São elencos aí que o Vasco começa atrás. São times que já têm uma estrutura, que já tem um elenco montado, e o Vasco está fazendo essa reformulação aí do zero. E muitos jogadores que chegaram, a gente não sabe como é que vão atuar, né? São jogadores jovens, são jogadores que não tiveram um papel de protagonista nos seus times, a não ser o Pedro Raul, mas teve um papel de protagonista no Goiás. A gente não sabe como é que ele vai se portar aqui no Vasco, então a gente tem que ver esse time dentro de campo, encaixar. São jogadores jovens sul-americanos também, a gente não sabe como é que vai ser a adaptação deles aqui no futebol brasileiro, então eu concordo plenamente, cara. Acho que o Vasco tem boas movimentações no mercado, principalmente comparando com anos anteriores, mas olhando para o cenário do Brasileirão, da Copa do Brasil, desse futebol tão competitivo, a gente tem que esperar e aí ver como é que o Vasco vai se portar dentro de campo. Família vascaína, eu tô com o pé no chão, gostando de algumas contratações, outras não, mas eu prefiro esperar do que ter a certeza, como o Abel Braga disse aí, que o vascaíno vai parar de sofrer. Vamos ver o trabalho aí do Barbieri, como esse elenco vai se encaixar, pra gente realmente poder observar essa situação, se não vai ter sofrimento nesse ano de 2023. Quero saber a sua opinião também, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.